Na Freedom, é a nossa vez. No estúdio, Mikhail Baranov. Olá. Um dos mais poderosos. Foi assim que o 18º pacote de sanções contra a Rússia foi descrito pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas. Após várias tentativas fracassadas, a União Europeia finalmente aprovou novas restrições. Elas vão afetar a frota sombra da Rússia e os preços do petróleo. Segundo Kallas, as novas sanções também vão exercer pressão adicional sobre os bancos chineses que ajudam a máquina militar do Kremlin a contornar as regras. Os europeus também vão criar obstáculos adicionais para a importação, pela Rússia, de componentes usados em drones militares. As sanções também atingem aqueles que impõem a ideologia pró-Rússia às crianças ucranianas, destacou Kallas. Reduzimos ainda mais o orçamento do Kremlin para o financiamento da guerra, incluindo nele mais 105 navios da frota sombra e aqueles que os auxiliam. E estamos limitando o acesso dos bancos russos ao financiamento. O Nord Stream estará proibido, assim como haverá um teto de preço ainda mais baixo para o petróleo. Estamos aumentando a pressão sobre a indústria militar russa, sobre os bancos chineses que permitem a evasão das sanções e bloqueando a exportação de tecnologias usadas em drones. Kaja Kallas, alta representante da UE para os negócios estrangeiros e política de segurança, na rede social X. O novo pacote de sanções da União Europeia será sentido pela Rússia. Foi o que declarou o ministro dos Assuntos Europeus da Polônia, Adam Szlachta. Ele está convencido de que as restrições vão atingir fortemente a economia russa, especialmente após o bloqueio do gasoduto Nord Stream. Mas o elemento mais importante do pacote de sanções, destacou o ministro, é a limitação do preço do petróleo russo. O potencial econômico da Rússia vem de uma economia bastante primitiva, que se baseia quase exclusivamente na exportação de recursos naturais praticamente não processados. E eles lucram principalmente com esse tipo de petróleo e gás. Mais adiante, discutiremos em detalhes o novo pacote de sanções contra a Rússia e como a decisão da UE afetará a capacidade do Kremlin de continuar a guerra contra a Ucrânia, junto com o nosso convidado. E agora, para outras notícias importantes desta sexta-feira. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teve uma conversa de 1 hora com seu colega francês, Emmanuel Macron. Segundo Zelensky, eles falaram sobre o fortalecimento da defesa aérea ucraniana, o fornecimento de mísseis para os sistemas SAMP-T e o financiamento de drones interceptadores. Além disso, discutiram a situação na linha de frente e as necessidades de defesa mais urgentes da Ucrânia. Volodymyr Zelensky também agradeceu à França pela preparação de pilotos para os caças Mirage. Na noite de quinta para sexta-feira, o exército russo lançou 35 drones de ataque do tipo Shahed e drones imitadores de vários tipos contra a Ucrânia. Segundo as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, o principal alvo do ataque foram as áreas próximas à linha de frente no leste do país. As forças de defesa destruíram 11 drones russos e outros 6 foram neutralizados por sistemas de guerra eletrônica. Os ocupantes russos atacaram Sumi com drones, e pelo menos um dos drones estava carregado com estilhaços. De acordo com informações preliminares da administração militar regional, 3 civis ficaram feridos. Os feridos estão recebendo atendimento médico. Especialistas estão inspecionando a área e eliminando as consequências de mais um ataque. O drone estava carregado com estilhaços para causar o máximo de dano às pessoas. Infelizmente, há vítimas e feridos em decorrência da emergência. Eles estão atualmente no hospital, e todos os serviços relevantes estão trabalhando no local. Forneceremos mais informações posteriormente. 2 pessoas morreram e 11 ficaram feridas no distrito de Kamensk, na região de Dnipropetrovsk. Uma mulher está em estado grave, informou a administração militar da região. Militares russos atacaram com drones de ataque. Foram danificados um prédio administrativo, um estabelecimento comercial, casas particulares e também uma escola. Como resultado do bombardeio, houve um incêndio, que já foi extinto pelos bombeiros. Em um único dia, a infraestrutura ferroviária já foi alvo dos ocupantes russos 2 vezes. O maquinista morreu e seu assistente ficou ferido. Eles são funcionários da ferrovia de Pridniprovsk. O trem transportava carga civil. Como destacou o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, este já é o segundo ataque semelhante nas últimas 24 horas. E acrescentou que a agressão da Rússia confirma a falta de vontade do Kremlin de encerrar a guerra. Isso é um terror planejado contra a logística civil, assim como contra os ferroviários. E a Rússia receberá uma resposta. Mas esses métodos agressivos apenas demonstram que os russos não têm nenhum plano de encerrar a guerra. Só funcionará o princípio da paz pela força.
É preciso quebrar economicamente os russos, assim como destruir sua indústria de defesa. Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, no Telegram. – 180 confrontos armados foram registrados na linha de frente nas últimas 24 horas. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a situação mais difícil é perto de Pokrovsk. Lá, os militares ucranianos repeliram mais de 60 ataques. Mais 17 investidas foram repelidas no setor de Novopavlovsk, 13 na região de Kramatorsk, 10 na direção de Yuzhno-Slobozhan e 9 perto de Torets. Os defensores impediram 21 ataques nos setores de Severoslobozhan e Kursk da linha de frente. Especialistas militares destacam os avanços das Forças Armadas da Ucrânia nesta direção, além de ressaltar que a prioridade para o agrupamento das forças russas no setor de Donetsk é Liman e Kupiansk, onde as forças de defesa repeliram 30 ataques inimigos nas últimas 24 horas. Aqui, e deles estão tentando atravessar o rio. Mas tudo depende de conseguirem ou não criar uma cabeça de ponte. E por último, embora não menos importante, são os combates na direção de Sumy Kursk, onde, aliás, as forças de defesa da Ucrânia estão contra-atacando com sucesso. O inimigo invasor está sendo pressionado e, bem, isso cria uma ameaça. Ou os russos vão ter que recuar da nossa região de Sumy ou acabar cercados. Ainda é cedo para falar sobre resultados finais, mas já se percebe aqui um grande problema para as tropas de ocupação russas. Mais 1.180 militares russos foram eliminados pelas forças de defesa da Ucrânia nas últimas 24 horas. Segundo informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, os defensores ucranianos também destruíram 3 tanques russos, 9 veículos blindados de combate, 47 peças de artilharia e um sistema de lançamento múltiplo de foguetes. No total, desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu quase 1.040.000 soldados. O corpo cibernético da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia atacou ontem a infraestrutura de rede da Rússia, Gazprom, que participa diretamente no apoio à agressão armada da Rússia contra a Ucrânia. Segundo fontes do canal de TV Freedom, a inteligência militar desativou o acesso ao sistema de informação da Gazprom. E isso significa 20.000 administradores de sistemas. Além disso, foi instalado um software nos servidores da empresa russa de gás, que futuramente irá destruir os dados do seu sistema de informação. A situação na linha de frente e as necessidades críticas das forças de defesa foram discutidas pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia e pelo chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido. Tony Radack visitou Kiev mais uma vez. As negociações com a delegação britânica foram produtivas, informou Alexander Sesty. Em nome dos ucranianos, ele também agradeceu mais uma vez ao governo e ao povo do Reino Unido pelo apoio consistente na luta contra a agressão russa. Já está em andamento a preparação para a rápida transferência de sistemas de defesa antimísseis para a Ucrânia. Isso foi declarado pelo comandante das forças da OTAN na Europa, Alexus Vinkevich. Segundo ele, continua uma estreita cooperação sobre essa questão com o lado alemão, e a liderança da aliança deu instruções para agir o mais rápido possível. Larisa Petruk vai contar com mais detalhes como a Europa está ajudando a Ucrânia a fortalecer sua defesa. Bruxelas está considerando a possibilidade de comprar armas para a Ucrânia com os ativos congelados do Banco Central da Rússia. É o que escreve o The Telegraph. Trata-se de um pacote de ajuda proposto pelo presidente Donald Trump no valor de 10 bilhões de dólares. Segundo o jornal, durante uma das últimas reuniões dos ministros das Relações Exteriores da UE, foram discutidos os detalhes do esquema. Segundo informações, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, explicou que o acordo prevê a compra, pela aliança, de sistemas de defesa aérea, mísseis e munições americanos, com posterior transferência para a Ucrânia. O cenário mais provável de implementação prevê a criação de um fundo centralizado sob a gestão da OTAN. De acordo com o plano, o lucro obtido com quase 200 bilhões de euros em ativos do Banco Central da Rússia, confiscados pela União Europeia, pode ser usado como parte da contribuição do bloco para o novo fundo militar. Esse possível passo marcou a primeira discussão oficial entre os governos europeus após Trump anunciar um acordo para armar a Ucrânia com armas e sistemas de defesa antiaérea através da OTAN, segundo o The Telegraph. O The Telegraph, citando Mark Rutte, informa que pelo menos 8 países membros da OTAN já confirmaram participação na iniciativa. Estamos falando de países europeus e do Canadá.
Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, sugeriu aos seus colegas da União Europeia que financiamento para armas destinadas à Ucrânia viesse justamente dos lucros dos ativos russos congelados, e não dos próprios recursos. Sabemos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos vão produzir equipamentos para a Ucrânia. Perguntei aos meus colegas, ministros das Relações Exteriores dos países da UE, quem deveria pagar por esse equipamento. Devem ser os contribuintes europeus ou, na minha opinião, o agressor é quem deve pagar por isso com os fundos congelados? Radosław Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia, citado pela agência de informação polonesa. Esse princípio está sendo colocado em prática pela primeira vez por mais um parceiro da Ucrânia, o Reino Unido. O primeiro-ministro Keir Starmer anunciou um novo pacote de ajuda militar a Kiev, financiado com os juros obtidos a partir dos ativos congelados da Federação. Londres vai fornecer 350 mísseis modernos de defesa aérea de fabricação própria. Os projéteis foram adaptados para lançamento terrestre em um tempo recorde. Cerca de 70 milhões de libras esterlinas foram gastos nessa iniciativa. Temos o direito de usar os ativos russos confiscados para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia. A segurança da Ucrânia é vital para nós. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, cita o The Guardian. Lembro que, desde o início de 2025, a Ucrânia já recebeu mais de 18 bilhões e meio de dólares, os juros dos ativos russos congelados. Os recursos são destinados à reconstrução das cidades e vilarejos destruídos pelo exército russo. Para acelerar o processo de possibilidade de usar os próprios ativos do Banco Central da Federação, o presidente Volodymyr Zelensky fez um apelo na Conferência de Roma sobre a reconstrução econômica da Ucrânia. Não só os rendimentos desses ativos, mas também os próprios ativos devem ser utilizados, e de forma muito mais ativa do que agora, para ajudar a salvar vidas. Também precisamos de um sistema claro de reconstrução, um fundo especial de recuperação e financiamento em diferentes níveis, tanto para o orçamento estatal da Ucrânia quanto para as comunidades locais. Estimamos o prejuízo material em cerca de 500 bilhões de euros. A Rússia deve pagar por esse prejuízo. Enquanto isso não acontecer, a Rússia não deve e não terá acesso aos ativos russos congelados. Também gostaria de dizer que o congelamento continuará em vigor. O Canadá também não fica para trás. No final de junho, Kiev recebeu de Ottawa 1 bilhão e 700 milhões de dólares em receitas provenientes de ativos russos congelados, no âmbito da iniciativa ERA. Os recursos serão destinados ao pagamento de indenizações às vítimas da agressão russa e à reconstrução do país. Larisa Petruk, para o canal de televisão Freedom. E voltamos ao principal tema do dia. O presidente da Ucrânia agradeceu aos líderes dos países da UE pelo novo 18º pacote de sanções contra a Rússia. Além disso, Volodymyr Zelensky anunciou restrições econômicas adicionais contra Moscou em diferentes níveis. O líder ucraniano destacou que Kiev oficial irá sincronizar rapidamente as restrições europeias incluídas pelo bloco no 18º pacote. A Ucrânia também está preparando novas sanções, tanto no nível dos parceiros quanto em sua própria jurisdição. Quero destacar separadamente a decisão da União Europeia de proibir quaisquer transações relacionadas aos gasodutos do sistema Nord Stream, cuja construção fez parte da preparação de Putin para a guerra em grande escala. Toda a infraestrutura da guerra russa deve ser bloqueada. Estamos preparando rapidamente a sincronização das sanções europeias na Ucrânia e também preparando novas decisões sobre sanções, tanto no nível dos parceiros quanto na jurisdição ucraniana. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Foi possível aprovar o 18º pacote de sanções da UE depois que a Eslováquia e Malta retiraram seu veto. Segundo o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, ele e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegaram a um acordo sobre garantias para Bratislava em relação aos preços do gás, e continuar bloqueando as restrições seria contraproducente.